Fala, people! Sou Dona Freitas, fotógrafo de arquitetura, e hoje eu estou aqui no Aquário, no apartamento projeto da Nota Studios, de Léo Santana e Rebeca Fernandes. E o apartamento está muito legal. Foi uma reforma que eles fizeram, né? E vocês vão ver aqui um pouquinho do que eles prepararam aqui nesse lugar. Vim aqui fotografar hoje para eles. Aproveitei, gostei tanto do projeto que resolvi gravar para vocês. Mas antes de mostrar o projeto, lembra de uma coisa: se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo se você gostou e comenta no final o que você achou desse projeto, beleza? Vamos lá? Fala, Léo, Rebeca, tudo bem? Oi, pode entrar. E aí, deixa eu entrar aqui, deixa eu bater aqui logo a porta. Me contem como é que foi fazer esse projeto. Foi uma reforma aqui nesse apartamento, um apartamento existente, né? Isso. E como foi a concepção do projeto? Então, na verdade, a concepção começou daí mesmo, né? Os moradores, quando entravam no apartamento, eles olhavam o todo e não conseguiam se identificar nem se localizar muito bem. Então, você entrava, não tinha ingresso, a sala de jantar era meio em cima de quem estava entrando. E o estar... Só para entender, você já entrava na porta e já dava de cara com isso, a sala mesa de muito estar. próxima. Exatamente. E aí, a sala de estar, ela ficava de costas para quem estava entrando, né? Que aí seria a visita, o convidado e tal. Então, daí a gente parou um pouquinho e falou assim, não, vamos reavaliar. Esse foi um pedido, inclusive, do cliente mesmo, né? De reavaliar isso. Sim. E ao invés de a gente querer abrir tudo, a gente resolveu redividir os espaços e redirecionar esses olhares. Então vocês fugiram um pouco daquela coisa do um conceito totalmente aberto. Falaram assim, não, vamos abrir, vamos dividir, vamos fechar. Foi mais ou menos isso. Essa foi uma pergunta principal, porque o comum é que o conceito aberto resolva tudo, né? Sim. Facilite, mas aqui era a origem do problema. Sim. Então a gente começou a desenhar esse móvel a partir de uma cristaleira existente. Então os clientes têm muitos móveis existentes. Era uma outra pergunta. Como manter esses móveis e deixar uma cara de contemporâneo, né? Porque eram móveis antigos. Antigos, com cara de antiquados, assim, muito juntos, né? Não tinha um conceito atual de 2022, sabe? Sim. Exatamente. Então começa o desenho começa com essa divisória. Exato. E como é que foi que vocês pensaram nessa divisória? Essa divisória não existia, era, como vocês falaram, era completamente aberto para lá. Isso. Aqui eles já tinham alguns quadros na parede, então a gente começou imaginando, e se a gente incorpora, né, coisas que são do uso mesmo e começa a expandir ou até melhorar a forma como vai ficar disposto. Então a gente vai fazer como uma galeria aqui, você tem esse acesso, ver os quadros, essas obras. Todos esses quadros já existiam, né? Exatamente. Só fez reposicionar. Sim. Isso. E aí, a gente pensou em várias propostas diferentes aqui para essa estante, mas a ideia é que ela abrigasse o móvel que vocês vão ver por trás, que é a cristaleira. No momento que a gente conseguiu definir o espaço da cristaleira, foi que a gente conseguiu soltar o layout da sala. Eu acho que ficou muito legal, porque realmente ficou com uma galeria. Você vê que tem um forro, né, que acompanha o mesmo tipo de laminado do móvel. Isso. E uma coisa que eu acho bem legal é esse detalhe aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver, que é essa flutuação do móvel, né? Que eu até comentei aqui. Eu já trabalhei com planejado, falei, rapaz, não é todo marceneiro que encara fazer isso aqui, não. Sim, esse foi um desafio que a Jacarandá aceitou. Foi a Jacarandá que fez. Foi. Isso. E a ideia desse desenho de flutuar é justamente para contrapor com o peso da cristaleira. Então, o apartamento começa a ter umas tensões, assim, a gente vai criando uns conflitos, sabe? Do móvel com a arquitetura, da arquitetura. E essa angulação específica foi aleatória ou vocês tiraram de algum partido? A angulação vem do estudo da escada. A escada na sala era um elemento principal de destaque, também era um problema original, né, que já existia. Então aqui a gente consegue, né, ver a presença dela, o tamanho dessa laje é muito espessa, é expressiva, não tem como fugir disso, então a gente decidiu incorporar tanto ali na estante quanto em outros elementos que vão. Então a base da inclinação é essa da escada. Isso. Exatamente. Então a gente pegou isso como ponto de partida. A gente tinha alguns limitantes que a escada tinha um outro desenho, então no momento que a gente decidiu remover a escada existente nesses 3 primeiros degraus aqui, o corte do porcelanato obrigava a gente a fazer essa inclinação. Então assim, uma vez fazendo esse corte, por que não incorporar ele? E aí é essa mesma inclinação que tem aqui.
Exatamente, aqui você vê que tem uma pedra inteira, né? Sim. Então, a partir daqui a gente fez o corte e aí colocou Legal. essa madeira que é tauari. E aqui, esse banco a gente fez com madeira de reuso, que foi lá do arquivo. O arquivo SSA, vou deixar aqui os Exatamente. traços deles. E aí a Dailton teve todo o cuidado. Você sabe dizer qual que foi a madeira? Aqui é pau d'arco. E eu achei linda esse detalhe. Foi o corte que ele até explicou pra gente, né? Que o 45 graus, quando você vai encontrar peças de tamanhos diferentes, então o melhor detalhe para você fazer é exatamente esse. 45. E acaba conversando com as Exatamente. inclinações. Então, assim, são coisas que a gente planeja e também tem coisas que eu acho que tudo conversa na medida que você vai dialogando, trocando figurinha, e aí a gente vai desenvolvendo o projeto, né? Enriquece muito. Sim. Eu acho que teve muito disso aqui, né? E aí acabou que vocês me falaram no início que você estava me apresentando para fotografar, que aqui a ideia também é, tipo assim, ter sempre um lugar para sentar. Sentar, exatamente. Então, antes, isso aqui já era um lugar de sentar, assim, instintivamente. E aí, a partir disso, falou, bom, vamos incorporar isso como algo... Vamos assumir, né? Então, vamos fazer isso virar um banco mesmo. E eu acho que virou... E aí tem lugar para sentar aqui, tem a poltrona ali, Exato, tem exatamente. o sofá, aquela poltrona de lá. Exatamente. Então, a ideia é que a gente sempre esteja se olhando. A ideia é conversar, né? Então, a gente pega a relação do que tinha o pé direito duplo, que como você não tem muito espaço, você não consegue olhar muito para cima. Então, a gente resolveu atrair todos os olhares para essa relação de pintar no térreo, né? No térreo. Uma coisa que você falou agora, que eu reparei agora, essa questão, né, de você botar de alguma forma essa luminária e esse detalhe ali, ele faz com que você tenha um pé direito duplo, óbvio, mas que você faça uma linha de divisão, né? Isso. Uhum. É uma linha imaginária, né, para focar mais o olhar para baixo, Sim. justamente porque o pé direito, na nossa concepção, o pé direito duplo estava muito fora de escala, né? Então você não tinha referência, essa largura para olhar para cima, então a gente tirou lustre e deixou bem mais limpo, para focar mais para baixo, né? Isso foi uma coisa que eu vi no vídeo da Doma, sabia, da Patrícia, que aí tem um vídeo que ela, eu vou até deixar aqui no descritivo para quem quiser ver, que ela faz isso, ela usa Boiserie em cima até uma certa altura e aqui embaixo ela usa para poder criar uma linha imaginária que nem vocês fizeram aqui. A ideia é essa, inclusive com iluminação, porque a gente tinha um pendente, ele não iluminava direito, então a gente resolveu trabalhar com iluminação predominantemente nas paredes, né? Você vê que a gente tem essa arandela aqui, essas duas que elas rasgam a parede e vira a iluminação geral. E ali também, né? A gente tem isso, as arandelas ali também. E os pendentes ficam mais como um contraste. Então esse é um pendente existente, a gente está mantendo o projeto, né? E aí, em contraponto, a gente trouxe outro que tivesse a coloração semelhante do grupo chá, que é esse laminado daqui, e assim ficasse mais harmônico, né? Então, essa é sempre a mistura entre o que é existente, o que tinha esse caráter mais antigo. E as tensões que a gente vai criando, né? Um pouco mais contemporâneo, mais limpo, um pendente mais rebuscado com ao fundo bem simples, né? Uma forma bem mais reta, básica, né? Linear. Sim. Então é sempre buscando esse contraste. Assim. Exatamente. Uma coisa aqui, só pra gente já ir pra lá, pra gente esquecer, eu achei lindíssima esse corrimão que vocês fizeram, o desenho de vocês também, não foi? Isso. E também veio do arquivo, né? Foi. Essa madeira também veio do arquivo. Madeira também veio a mesma madeira, e aqui foi feito em aço inox, que fez aqui foi a Adriana Gordilho, que trabalha super bem também. Então ela teve todo esse trabalho assim especial de... Que ficou super leve, né? A ideia era exatamente essa, porque antigamente tinha um guarda-corpo de alumínio, né, bem demarcado, bem verticalizado, assim, com várias marcações. E a gente faz um desenho mais limpo, e a ideia do horizontal ali, bem fininho, de inox, é como se fosse a segurança, né, do horizontal que não teria. E aí a gente teria esse cuidado de tentar manter o máximo a mesma altura ali da escadinha existente. Então, alguma relação ali. Reduzir o máximo a quantidade de elementos. Então, assim, o trabalho com essa escada foi especialmente para fazer isso. Então, a gente tinha muitos planos, tinha um fundo que era colorido, com a marcação dos degraus da escada, o espelho, então a gente resolveu enxugar tudo, por isso que a gente incorporou esse guarda-corpo aqui. Foi feito com drywall, na verdade, a gente revestiu, fez esse volume em cima, né? Exatamente. E o guarda-corpo lá em cima, que vai subindo. E aí a gente incorporou um novo passamão, e a ideia também era assim, o que a gente consegue preservar. Porque, na verdade, o corrimão é o drywall, não é isso? E em cima é o guarda-corpo, né? O passamão aqui de madeira, ele tá, né?
A gente fez, o guarda-corpo ele tá aqui, a gente precisou cortar uma parte dele. Sim, mas essa parede vai até que altura? Então, aí ficou meio... dá a impressão equivocada, porque de fora você acha que ela tá mais alta, na verdade ela tá muito mais Isso, baixa. parece que ela tá mais alta. A gente fez essa brincadeira para poder afastar um pouco, exatamente o pé direito e focar mais na sala. Ah, legal. Então a gente resolveu eliminando o excesso de informação para destacar realmente o que era relevante. E essa cor aqui que vocês usaram em qual? Essa cor é compota de goiaba. Isso. Souvenir? Ela já existia, souvenir. Coral. Coral? Ela já existia na parede inteira. E aí, de novo, chamava atenção para essa verticalidade que a gente agora não queria mais. Então a gente focou só nesse trecho e ainda cria uma estética de caixa, né? Sim. Pegando um pouco da escada, ali da base da laje, da escada, para focar mais nesse espaço. E a gente quis trazer mais essa composição monocromática aqui, né? Sim. Com a poltrona e tal. Então... E aí vamos ver agora esse móvel de trás que deu origem a esse coisa, né? Essa divisória. Exatamente. Então a gente tinha essa cristaleira aqui, que ela é existente, ela tem mais de 20 anos. Foi uma peça que já rodou aí com os moradores, então eles falaram pra gente que queriam manter. Sim, e ela é super linda. Eu sou apaixonado por esses móveis antigos. Sim, ela é muito legal e a gente aproveitou até pra restaurar ela e colocar iluminação, então valorizar realmente a peça, né? E você vê que com esse desenho que você fizer super moderno e tal, deu outra vida, né? Sim. Deu uma valorizada. E é exatamente esse contraste, né? Ela é mais pesada, é escura, e a gente vem aqui desse lado, algo que é mais vazio, que só tem essa continuação aqui desse plano e flutuante, né? Para reforçar que essa parte aqui flutua e aqui é pesado, brincar um pouco com essa relação da escala, né? Da proporção, escala, peso. Uma coisa que eu já tinha esquecido, mas eu vou mostrar aqui, pessoal, que eu achei bem legal. É essa tomada, né, que vocês laminaram. Isso, com a mesma lâmina de grupo já. Com a mesma lâmina, né? Exatamente. E aí quem fez também foi a Dailton, que foi super cuidadoso. Fez essa prateleira também, né? Que tá quase. Você vê que a espessura ela começa de um jeito e depois. Ah, agora que eu tô vendo, ela é triangular, né? Justamente para dar essa impressão de que ela é super fina, mas na verdade ela cresce lá no fundo. É legal. Então, aí eu achei super legal esse desenho. Deixa eu pegar mais de perto aqui. Então, tá vendo aqui, pessoal, que tem uma... Provavelmente tá engastado aqui, né? Isso. Exatamente. Provavelmente por dentro. E quando você olha de frente, é uma lâmina, né? Mas na verdade não é. É um triângulo. Na verdade, a gente quis brincar, né? Com essa relação desse cheio e vazio. Então, visto de lá, você acha que é uma coisa mais densa. Sim. Mas quando você chega aqui, você vê vazado e fica até curioso como é que isso se sustenta, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz pra vocês quando eu cheguei. Sim, exatamente. Então, acho que a ideia, na verdade, que a gente quer é instigar mesmo a pessoa a olhar o que tem e ficar assim, pô, como é que é isso, tá? Então, acho que é um pouco sobre se perceber no espaço, observar as coisas. E aí o desenho é justamente esse, para poder não tocar no teto. Então... E tem essa divisória aqui, né? Exatamente. Isso. Mesmo que mínimo, já faz o efeito que a gente quer criar. E aí aqui também, quando você vê de frente, você acha que isso aqui tá flutuando, né? Na verdade, lá de trás você vê que tem o pezinho que vai descendo. Tá ocupando justamente a cristaleira, que é uma surpresa, né? Quando você vem pra cá, que você consegue realmente ver. E você é convidado a estar na sala de jantar, né? Uma outra coisa legal que eu achei foi essa composição, né? Desse teto com a parede da sala, que na verdade você me fala que não é o mesmo, mas quem olha assim passa total, que é como se fosse o mesmo. É outra relação, né, que a gente quis criar, de você olhar para uma cor, olhar para outra e ficar nesse questionamento, assim, de será que são os mesmos tons? Né? E aí o interessante é que, por mais que esteja a sala de jantar junto da copa, virtualmente são espaços distintos. Então a atmosfera de quem entra aqui é uma, de quem está ali é outra. Então você não precisa mais dividir o espaço. Aqui é que já entra a questão do espaço aberto, né? Porque aqui vocês falaram que tinha uma parede. Tinha uma parede aqui, então a gente decidiu demolir essa parede que existia, até para criar essa relação que não havia, né, entre sala de jantar e copa. Só que assim, durante a obra era uma discussão nossa também, de ter uma porta ou não. Então no final ficou sem a porta, ficou muito melhor. Que a gente colocou uma porta. Não, fica muito legal, fica muito agradável. A gente até projetou imaginando uma porta camarão, mas aí no processo
foi difícil a execução, a gente resolveu tirar e eu acho que foi uma Foi decisão melhor. acertada. No final das contas, foi uma decisão acertada. Porta-cama não, gente, é aquela que você recolhe todas as Isso. folhas e fica tudo encostado aqui, assim. Exatamente. Porque o objetivo era, se eu quiser ter o vão inteiro aberto, a gente vai ter. Sim, se eu quisesse quiser dividir. dividir por alguma situação, conseguiria dividir. Tem uma E relação... aqui não é armário, Não, aqui Não. já é a continuação do painel. painel mesmo. Aí é um pilar existente, né? Então a gente pega a continuação do painel e estende para cá. Então é essa, mais uma vez, essa tensão, né? Eu estou fora da sala, mas faço parte. Sim. Então você vai se aproximando de outras regiões. Você está no espaço social, aqui um pouco mais íntimo, por mais que seja ainda social, e aqui você já entra na cozinha. Então... Agora, uma coisa Pode falar. interessante dessa ambiência, né, criada mesmo sem uma divisão, é pelo teto. O teto no hall é a mesma madeira Sim. da estante, né? Aí ali, na escada, a gente tem uma composição meio de cubo, né, uma caixa, e aqui já tem De teto uma de novo. composição de novo. E que, inclusive, acho legal, porque isso aqui é um detalhe que já era existente, né? E aí vocês a gente pintou para poder... pintar para dar uma modernidade, Isso. né? Porque se deixasse branco ia ficar super clássico, né? Você vê como é que a cor já muda o conceito, né? Então era a peça mesmo de criar esse novo ambiente. E aqui na cozinha tem uma situação que foi essa situação que a gente decidiu trabalhar com a Jacarandá, que eles tiveram dispostos a reformar os armários existentes. Então, essa maçonaria aqui, a parte branca, é uma maçonaria existente, que já tinha uns 10 anos, MDF. Ele estava em bom estado, mas não estava em ótimo estado, precisava de alguma renovação, assim, da estética dele. Reparo, né, dobradiça. Exatamente. A Davilton teve aqui e ele falou assim, não, a gente consegue pegar, Refazer. reformar, trocar as portas, Ficou trocar os ótimo. fechadores. Essa porta daqui seria Nem parece, nem Pois parece. não parece. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue Sim. explorar mais os materiais existentes e tentar dar o máximo do uso que ele... E principalmente começar a colocar nos clientes, revendedores, essa ideia da consciência ambiental. Se está em bom uso, está funcionando, por que vai jogar fora? Sim. Então tem essa relação aqui de reforma, tem o uso lá do reuso do arquivo. E aí você acabaram utilizando também a mesma tonalidade, né? Isso. No Esse armário. trecho aqui é novo. É novo? É. Mas eles usaram a mesma tonalidade, A mesma tonalidade do painel, né? Exatamente. Então a gente traz um pouco, né? Porque quem tá aqui na Copa, o visual que você tem na cozinha, essa também, Então a gente... Não, você tá ali, você tá olhando, você ainda faz parte um pouco dessa parte da cozinha, tem a ver com o social. E daqui você já fica mais isolado. E aqui já tem aquele detalhe que eu comentei, que aparece em outros móveis. Sim. De novo, o ângulo que vem da escada, do piso, da estante. E aí você estava me contando que é até um pouco de funcional, né? Para poder... Uhum. A questão, como aqui é uma área molhada, Exatamente. não inchar, porque é MDF, né? Exato. É lâmina natural, Com MDF, mas causaria esse problema. Exatamente. E aí aqui a disposição também dos armários é mais ou menos como estava o existente, mas a gente resolveu reformar um pouco, então a gente manteve esses 2 gavetões aqui, e aqui a gente colocou legal. uma gaveta interna. outra. Exatamente, porque assim a gente conseguiu manter essa relação de 4, né? Sim. Mais do que 4 de um lado e 2 do outro. Sim. O esforço era No caso de baixo também é assim? Sim, as duas. Aqui também. Isso é legal. Isso é uma coisa diferente e super interessante. Não é comum a gente ver isso. A ideia sempre era o esforço de como eu posso simplificar, porque o que já tinha já era interessante, rebuscado. Então, assim, dessa forma você consegue olhar o que existe, né? Por exemplo, esse conjunto dessa mesa. Você consegue valorizar. Sim. Se tiver tudo muito parecido, você Olha não que mesa linda. nada. Eu acho que não sei se eu mostrei pra vocês ainda no vídeo, mas ela é muito linda. Eu sou apaixonado por essas peças de móveis. Essa é de demolição. Que linda. Vamos pros quartos então? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o primeiro quarto. Esse quarto, ele tinha o armário existente que ficava nessa parede de cá. Então, esse foi o que a gente predominantemente mudou o layout dele. E fez muita diferença, porque a cama ficava
ali na janela. Uhum. A escrivaninha fica lá de cá, então... Totalmente diferente. E um quarto sem conforto, sem cabeceira, né? A cama ficava afastada da janela, não tinha como ter um conforto ali na hora de deitar. Sim. E esse armário também foi reformado, né? A gente só mudou de lugar, estava em bom estado, só trouxe pra cá. Eu acho essa vista aqui de quem entra muito bonita. Aí esse trecho aqui é novo, né? A gente complementou com isso aqui. Então, E um detalhe esse que eu vi foi o seguinte, ó. Você entra, aí você vê uma bancada aqui e tal, né, com as prateleiras. E aí quando você vem pro lado de cá, essa mesma bancada são gaveteiros. E essa coisa da gaveta estar deslocada é bem interessante. Porque a ideia é que se você vê o quarto, né? A gente tem muita referência de armário, na verdade, que tem prateleira lateral. Mas a ideia é que você conseguisse olhar e não você necessariamente ver o quarto inteiro. Sim. Né? Então criou um pouco de... Até um pouco para dar de movimento, banheiro, né? Que antes ficava uma relação de porta de quarto com porta de banheiro. Então isso aqui dá uma certa privacidade. E aí você, essa mesma vista, você vê aqui essa prateleira e tal, e você vê essa mesa no fundo, né? Com essa cadeira que é super linda e tal. E eu acho bem legal esse cantinho aqui que vocês criaram. E eu vi que essa mesa ela abre no meio. Essa mesa é bem legal, é da Fubá. E aí ela abre aqui no meio. Ah, que legal. Ela funciona como escrivaninha. Nesse caso a gente está usando até como penteadeira, mas, Sim. Mas ela tem um uso super diverso, assim, democrático. Então a ideia foi mais essa. E essa prateleira passa no meio do espelho também, achei bem bonito. E esse espelho é da Ondo, e aí já vinha com a prateleira, a gente casou a relação das cores. Só mostrar aqui a cabeceira, que eu não mostrei ainda. E aí, quando chega aqui no fundo do quarto, tem esse cubo azul. Exato, o que acontece? Então você tinha um armário aqui, a gente trouxe pra cá, criou um pouco mais de privacidade com essa estante, que a gente fez misturando até... materiais diferentes, né? Exato, então aqui é metal, né? A barra metálica, e a prateleira tem o mesmo detalhe daquela que você viu lá na sala, né? Então, para deixar ela bem suave. E do lado de cá, você tem essa caixa, que é a caixa do sanitário, né? Então, fica também uma introdução ao novo ambiente. Sim. Mantendo a mesma regra, né? Como se fosse um hallzinho, né? Antes do coisa. Exatamente. Mas tem a mesma regra da parte social, só muda a cor. Então lá é um pouco mais vermelho, goiaba, e aqui começa a entrar num azul e verde. Uma coisa mais suave, né? Isso. Exatamente. Mas a mesma relação de planos, né? Parede, teto, todas as paredes. Então, essa relação de caixa. Bem legal. Mantém tanto na sala, na parte social, né? Teto, escada, e aqui também. Exatamente. Aqui a gente tem a suíte master, né? E na suíte foi o ambiente que a gente menos mudou. Então, os armários eles já estavam nessa disposição, a cama, as mesas de cabeceira, inclusive a poltrona. O que a gente fez foi trabalhar com alinhamento de planos. Então, a gente tem essa janela ali no fundo e a janela de cá. Antes tinha uma cortina de tecido que você não conseguia entender muito bem essa disposição dos espaços. A ideia foi que a gente aproximasse mais esses planos, né? Então, a gente pega essa prateleira que começa dali e traz, né? Que faz todo o movimento, né? E atrás da cama ela muda de altura, né? Então, sim, como se fosse para igualar o peitoril das duas, que isso irritava a gente, assim, essa diferença pequena de altura. Entendeu? Então, ali começa com uma altura, é mais grossa e a fina atrás, porque tem essa cabeceira da cama, e aqui começa, né, mais fino, mais baixo, engrossa, encontra lá no peitoril. E aí tinha esse pilar existente, né? A gente só trabalhou com as ripas a roda meio, na verdade. Sim. A gente colocou para poder também criar um pouco mais de um novo ambiente aqui, né? Que é o lugar de estar, você lê um livro antes de dormir e tal. Então, um pouco mais de conforto. E trouxe a pintura para fora da relação da viga, né? Porque antes tinha um papel de parede, pegava o pilar, pegava a viga, você não entendia muito bem como era. Isso. Virar um espaço assim que você sentia que existia um esforço de tentar integrar, né, tudo, mas não conseguia. E de esconder a viga, o pilar, então a gente preferiu, não tem como esconder, então é melhor destacar, né? Faz só... E dessa forma ficou muito mais harmônico, na verdade. Qual é a cor, você lembra? Cara, essa daí... Ixi, peguei. Capim, alguma coisa. Depois vocês dão uma olhada e me falam. Com certeza. Que aí a gente bota aqui escrito no vídeo. Beleza. E aí o legal é que essa cor, ela tá combinando com a cor do detalhe que a gente fez no sanitário, né? Aqui, dentro do box. E com a poltrona também, né? Sim, exatamente.
Que é mais verdezinha ali, tá vendo? Exato. A pedra. Esse é a revestimento Porto Belo, é o guache, né? E aí aqui a gente também trabalhou com um porcelanato grandão, assim, para poder ficar parecendo uma coisa mais monolítica. Então você, de novo, aquela relação de diminuir excessos, né? Uhum. E aí a gente trabalhou dessa forma também, com iluminação indireta, só ali na parte dentro do box. Que tem um ponto focal. É um ponto focal no box e o resto é iluminação direta na do espelho. Para criar uma iluminação mais confortável. Vamos agora pro último quarto? Vamos lá. Acho que eu tenho que... E aqui, né, a gente tem o último quarto, que ele funciona hoje mais como um quarto de hóspedes Sim. e também como um escritório. Então, a gente quis valorizar mais essa relação da bancada. A gente está trabalhando com 2 materiais diferentes. Então, a gente tem essa pedra aqui, que cria, acho que é um ambiente mais agradável, assim. E acho que, como ele fica mais agradável, você te dá um lugar para trabalhar melhor, né? Mais Então, agradável. Agradável. É. A ideia era que a gente conseguisse colocar a bancada virada para a janela, né? Porque virar para a parede é puxado. Se possível, melhor para a janela, né? Exatamente, com luz natural e tal. E aqui a marcenaria, que a gente também igualou, né? Aqui é a mesma profundidade. E a gente tem esse detalhe que a bancada também tá só... Flutuando, né? Os dois estão flutuando nessa barra de ferro, E né? ela vai diminuindo a espessura, né? Da mesma lógica. Da estante. Isso é um recurso bem legal. Agora, o desenho principal do quarto é a partir dessa linha da viga, né? Então tudo é paralelo a ela ou perpendicular. Então a gente tem a viga, a gente tem a prateleira, depois vem esse plano daqui, ou esse daqui que já é perpendicular, e também a mesma coisa da escrivaninha, né? Então a gente tem que criar outros planos. A gente Sim. a partir do que já existia. Tem uma linha bem reta, né? Bem definida, né? E esse alinhamento aqui, né? A profundidade da prateleira, a mesma profundidade do pilar. Então a gente vai tentando alinhar Sim. com o espaço, né? A gente deixa o espaço falar um pouco, fazendo essa análise do que tem no espaço, o que a gente pode criar. Exatamente. E aqui essa pecinha, precisando, é só virar e encaixa. Encaixa aí e serve como um... Tá na mesma dimensão que a mesa, né? Dimensão porque aqui tem uma bicama, né? Então, sim. Precisando de mais espaço. E ao mesmo tempo é a mesa de cabeceira, né? Exatamente. Então, um móvel flexível, né? Mais versátil. Massa. Bom, people, esse foi o tour pelo apartamento, projeto da Note Studio, né? De Rebeca e de Léo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu, particularmente, fiquei encantado. Quem não é inscrito no canal, lembra de se inscrever no canal. Tem um negócio de um sininho aí para você receber notificações também. Clica no sininho. Curte esse vídeo, manda para quem você acha que vai se interessar pelo vídeo e comenta o que você achou dos projetos do pessoal, tá bom? Valeu, falou! Obrigado!